Que procuram o menino Juan, desaparecido desde o dia 20, encontram o corpo de uma menina em lixão de Belford Roxo, no Rio de Janeiro. O governo anuncia acordo com operadores para oferecer a banda larga popular na internet a R$ 35 por mês. Estudo da Federação do Comércio revela aumento no número de famílias endividadas na capital paulista. Hoje nós vamos falar de dívidas e crédito fácil no quadro Pronto Atendimento. Mande sua pergunta. E mais, Santos terá curso da USP de Engenharia em Petróleo para interessados no mercado aberto pelo pré-sal. FIFA adia de julho para outubro a escolha das sedes e o calendário da Copa de 2014. A China dá mais uma demonstração de força e inaugura a maior ponte sobre o mar, com 42 quilômetros de extensão. Participam da edição de hoje a professora de Direito Internacional da USP, Maristela Basso, e o professor de Filosofia da USP, Vladimir Safatli. E para o quadro Pronto Atendimento, o nosso convidado é Fábio Galo, professor de Finanças da Fundação Getúlio Vargas e da PUC de São Paulo e também colunista do jornal O Estado de São Paulo. Ele vai responder as perguntas do público sobre dúvidas. Participe pelo Twitter, o endereço é o twitter.com/jornal_cultura. Nós vimos ontem aqui no Jornal da Cultura uma reportagem sobre a contaminação do solo e do subsolo da região do polo industrial da Baixada Santista, com graves consequências para a saúde dos moradores. Hoje você vai ver que existe um problema semelhante também aqui na Grande São Paulo, mais precisamente na região do polo petroquímico de Capuava, entre as cidades de Santo André e Mauá. Apesar das empresas da região terem o aval da CETESB para funcionar, médicos e pesquisadores associam o avanço de algumas doenças aos materiais despejados no ar pelas indústrias. Gilda tem 57 anos. Levava uma vida normal até sentir um cansaço repentino e uma indisposição frequente. Eu sentia muito cansaço. Mesmo se eu subir uma rua assim, eu sentia cansaço, eu estranhava esses sintomas. Os exames diagnosticaram uma tireoidite, que descontrola o metabolismo dos adultos e nas crianças pode afetar o crescimento. Gilda passou a tomar remédios diariamente e descobriu pela médica que a causa da doença poderia ter relação com os níveis de poluição do local em que ela mora. Com essa médica que eu soube dessa incidência e relatando com os vizinhos, com as pessoas ao redor, que eu fui notando que tem pessoas mesmo com essa doença, entendeu? Gilda mora na divisa entre as cidades de Santo André e Mauá. O local abriga desde a década de 70 o polo petroquímico do ABC, com 14 indústrias e mais de 25 mil trabalhadores. A médica Maria Ângela Zaccarelli possui um cadastro com 6 mil pessoas que moram na região e têm a mesma doença de Gilda. Segundo ela, a incidência de casos de tireoidite por aqui é 5 vezes maior que a normal. E a pesquisa mostra ainda outras doenças desses moradores. Aqui nós estamos constatando com mais, um número maior de casos de tireoidite crônica autoimune, diabetes mellitus tipo 1, artrite reumatoide, esterilidade mesmo em homens, e o vitiligo. A pesquisa da médica desencadeou um estudo da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, que constatou os mesmos resultados. Os pesquisadores analisaram a casca de árvores como essa, uma sibipiruna, e constataram a existência de uma concentração até 400 vezes maior de alguns metais em relação a outras regiões da cidade. A pesquisa é coordenada pelo professor da USP, Paulo Saldiva. Até setembro, ele vai entregar ao Ministério Público as conclusões sobre o estudo feito nas árvores e também de uma pesquisa feita com os moradores da região. As empresas cumprem a lei, mas a lei ela não permite o detalhamento, nós temos que ir acima da lei. E aí que está o grande problema. Quando você tem uma situação como essa, que envolve a saúde das pessoas, você tem que fazer mais do que a lei faz. Isso chama-se responsabilidade social
e ambiental. O que falta, segundo Saldiva, é saber o que sai das chaminés das indústrias. Ele diz que há 3 anos tenta fazer esse estudo, mas não consegue permissão. O representante de 4 das indústrias petroquímicas do polo de Capuava diz que as empresas estão abertas para pesquisa, desde que ela considere outras causas possíveis, além do ar, para a alta incidência de tireoidite. As licenças de operação são acompanhadas pela CETESB, nós temos todas as indústrias do polo têm as licenças de operação, operam de acordo com a lei e estamos dispostos a contribuir com estudos. A nossa responsabilidade, além da comunidade, ela começa antes, começa com os próprios trabalhadores. Mas eu posso lhe garantir que dentro das nossas empresas, entre os nossos trabalhadores, essa incidência não se confirma, ela é a média nacional. Em nota, a refinaria de Capuava, da Petrobras, uma das empresas do polo industrial, esclarece que as informações sobre emissões atmosféricas são passadas ao órgão de controle ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, e que nunca foi contatada diretamente pelo professor Paulo Saldiva. Agora, o que o professor Paulo Saldiva, que aliás é um profissional da saúde acima de qualquer suspeita, ele diz que a gente tem que ir acima da lei, que as empresas cumprem a lei, mas que é preciso passar acima da lei. Isso significa o quê? Fiscalizar para valer? É isso? É disso que se trata? É porque acima da lei é difícil, né? Acima da lei, ou seja, melhorar essa lei que está só no Congresso Nacional. E acima da lei, talvez ele queira dizer justamente isso. Não adianta só ter a lei, tem que ter fiscalização e uma vez autuada a empresa, ela tem que pagar a multa, né? Fiscalização, pelo que eu entendi que ele disse ali, é uma fiscalização fatiada, não é isso? Que é mais detalhada. Sim, sim. Mas, digamos, uma fiscalização mais eficiente, mais eficaz e que possa obter os resultados que é parar de poluir, né? E se poluiu, então indeniza, retorna à sociedade prejuízo financeiro, né? Um prejuízo que ela teve ambiental. Olha, o IGPM, índice de inflação usado no reajuste de muitos contratos de locação, teve uma pequena queda no mês passado. Mas no acumulado dos últimos 12 meses, ainda supera a correção da maior parte dos salários. E essa diferença pesa cada vez mais no bolso de quem mora em imóvel alugado. Tiago é inquilino há mais de 20 anos. Quando chega o mês do vencimento do contrato, é hora de fazer as contas. É um pouco complicado, né? Porque o aluguel em si ele teve um reajuste assim de 10%, né? E o meu salário, acho que pelas minhas contas, não chegou nem a 6%, deve ter sido nessa média. Os contratos em andamento de aluguel são reajustados pelo IGPM, que no mês de junho teve uma variação de menos 0,18%. Apesar da queda, o índice acumulado em 12 meses permanece acima da inflação. O IPCA, índice oficial de inflação medido pelo IBGE, acumula alta de 6,5%, enquanto que o IGPM da Fundação Getúlio Vargas soma 8,65% em 12 meses. Significa que a pessoa vai ter um aumento de despesa que não foi acompanhado de aumento de renda, né? No fundo, a pessoa vai ter que apertar alguma outra despesa para poder ter o mesmo nível de qualidade de vida. Para os contratos novos de aluguel, a situação é ainda mais preocupante. O reajuste deixa de ser definido por índices e é regido apenas pela velha lei da oferta e procura. Como é cada vez mais raro encontrar imóveis para locação, a valorização tem sido alta. Em alguns casos, os novos contratos ficam até 15% mais caros que os anteriores. O ideal é que tanto o proprietário como o inquilino se sentem e analisem caso a caso a compatibilidade do aumento de salário e também se o valor de mercado está compatível com o valor que está sendo pago. Bom, vamos agora à primeira parada ao nosso pronto atendimento lá na redação, falando com o Fábio Galo, que é professor de finanças da PUC e também da AGV. Boa noite, professor. Boa noite, Maria Cristina. Eu gostaria que o senhor comentasse essa primeira matéria aí que tem a ver direto com o bolso do trabalhador, que é a questão dos aluguéis. Você diz do que exatamente? Dessa matéria que a gente acabou de exibir, que mostra que o índice do IPCA, ele vai influenciar, aliás, o IGPM vai influenciar diretamente no valor de quem paga aluguel, apesar dele estar esse mês em queda.
Isso porque, infelizmente, toda vez que há correção de preços em contratos de forma geral, essa correção pega a inflação passada. Então, nós estamos pegando uma inflação que foi mais alta no período anterior e repassando para preços futuros. Infelizmente, isso a economia brasileira carrega há muito tempo e realmente vai pesar no bolso das pessoas que têm aluguéis para pagar agora nesse mês, né? E aí a matemática não dá trégua, quer dizer, é o mesmo que disse ali o entrevistado, você vai ter que reduzir em outras despesas para poder manter a moradia, é isso? Aí não tem muita solução, infelizmente, né? A receita não é elástica o suficiente, no mesmo tamanho, a gente não tem aumentos, muitas vezes, nessa proporção e acaba tendo que fazer cortes em outras coisas, infelizmente, né? E até coisas que muitas vezes fazem falta para a nossa casa, coisas que são úteis para a gente e acaba tendo que cortar, não tem jeito, infelizmente, né? Hoje o Conselho Monetário decidiu aí a meta de inflação até 2013, que vai ser de 4,5%, é isso, não é? Como é que se decide esse número? Olha, é uma questão de política monetária e do que projeção, na verdade, que a autoridade monetária quer ter para a economia do país. Veja, tem inúmeras variáveis que a autoridade monetária tem que manipular para tentar conduzir a economia para o caminho que ela quer. E o que a autoridade monetária no Brasil fez e postulou? Que o Banco Central tem como meta o controle da inflação e, nesse caso, está marcando 4,5%. Ou seja, para não ter que mexer em várias coisas ao mesmo tempo, ele pega e fala o seguinte, olha, você tem que controlar a inflação, tem que manter em 4,5%. E o Banco Central vai atuar sempre nessa direção. Ou seja, dá um objetivo muito claro para o Banco Central. E isso acarreta que nós tenhamos a taxa de juros que estamos tendo, etc. Né? Eu gostaria de saber, chegou alguma pergunta aí já para você? Chegou sim, Maria Cristina, uma pergunta do Emilson, interessante, sobre cadastro positivo. O que eu acho, né? Qual é a minha opinião sobre o cadastro positivo? Eu acho uma coisa muito interessante. Há muitos anos, na verdade, nós falamos disso e achamos que isso é algo interessante para o brasileiro. Só para explicar melhor, o que é isso? Até hoje, por enquanto, na verdade, nós temos o cadastro negativo, ou seja, das pessoas que realmente têm um crédito ruim, acabam aparecendo, né? Em documentos, etc. E o banco e o comércio, de forma geral, sabem, portanto, quem deve, quem é mal pagador. E acaba penalizando para todo mundo dessa forma, ou seja, no spread bancário, no que o banco cobra da gente, por exemplo, na hora de pegar um crédito, né? Por exemplo, eu vou comprar uma geladeira, eu vou pagar a prestação, está embutido lá uma taxa de juros, não é verdade? Nessa taxa de juros está incluso também justamente a inadimplência. Então, todo mundo, até o bom pagador como o mal pagador, ele acaba pagando pelas pessoas que são inadimplentes. A partir do momento que você tem um cadastro positivo, quem cede crédito, os bancos particularmente, vão poder falar, bom, essa pessoa aqui, ela tem um crédito realmente em dia, ela costuma pagar de forma legal, etc. Faz o quê? Faz com que eu possa, particularmente, ter uma taxa de juros menor no que eu vou comprar. Bom, daqui a pouco a gente volta mais com o pronto atendimento. Vamos seguindo aqui com o nosso jornal para falar agora sobre a Inglaterra. Na Inglaterra, milhares de trabalhadores entraram em greve em protesto contra um projeto do governo que altera o sistema de aposentadorias e reduz os benefícios. O motivo da revolta dos trabalhadores ingleses pode ser resumido numa frase: vão ter que trabalhar mais para alcançar a aposentadoria e vão receber menos. O limite de idade mínima para aposentadoria vai para 66 anos. E os funcionários públicos terão os salários congelados por 2 anos. A maioria dos grevistas é de professores e funcionários dos serviços sociais. Safatli, o que a gente mostrou aí nessa matéria é um pouco, como a gente diz, é um pouco mais do mesmo, ou seja, o que aconteceu na Espanha, esses protestos que vêm pipocando na Europa, é mais um capítulo? Não, eu diria que isso era muito esperado, né? Quer dizer, esperava-se que depois da crise financeira, a Europa entrasse numa verdadeira crise, numa convulsão social. Acho que esses são os primeiros passos dessa convulsão social. Percebam o seguinte, quer dizer, no caso da Inglaterra, esse problema com as aposentadorias é só mais um capítulo de um processo muito radical de desmantelamento do Estado, do que te havia restado do estado de bem-estar social na Inglaterra, que já não era muito depois da época da Thatcher, né? Porque o Tony Blair não mexeu em muita coisa. Né? Da Margaret Thatcher. Por exemplo, eles têm um projeto que é um projeto de demissão de 400 mil funcionários públicos.
Houve um projeto de praticamente privatização das universidades públicas, que vai ter que pagar uma anualidade que chega muitas vezes a 14 mil libras. Né? Então, vejam, é muito interessante, por exemplo, que nesse tipo de manifestação, quem que você tem lá? Professores e funcionários de serviço social. Ou seja, a população está totalmente desguarnecida no que diz respeito aos serviços essenciais que o Estado deveria garantir. Isso significa o quê? Você já não vai ter mais os professores devidos no sistema educacional e nem o serviço de assistência social que seria necessário. Quer dizer, tudo isso resultante, entre outras coisas, de um equívoco no que diz respeito à maneira de conseguir resolver uma crise financeira no interior da Europa. Né? Agora, a gente está falando muito da Europa, eu ainda comentei aqui no início da nossa parada, mas no Chile hoje aconteceu algo semelhante. Talvez a gente possa dizer que é um verão quente na Europa agora e um inverno rigorosamente frio no Chile. O mesmo acontece hoje no Chile, parece, pelo que dizem os especialistas do país, teria sido o maior movimento estudantil da história do Chile, e esse movimento estudantil, então, que saiu às ruas hoje reclamando e clamando por ensino público de qualidade, porque hoje todo o ensino de qualidade no Chile é privado, a escola pública é muito ruim. E esses alunos do primeiro grau e do segundo grau, pedindo, então, escolas públicas de boa qualidade, se associaram aos professores e também aos funcionários públicos da área de saúde, que pedem melhores condições de trabalho e melhores salários. Então, também, dessa parte do hemisfério, há movimentações importantes. Podemos seguir para a Grécia, Vladimir? Aí a gente faz. Eu só queria dizer uma coisa, porque isso que a Maristela está levantando é uma coisa muito importante. Quer dizer, o que acontece no caso do Chile? Era um país que teve uma espécie de estabilidade econômica, e no momento em que a estabilidade econômica aconteceu, a população foi para a rua para dizer, bem, agora a gente quer educação pública. De uma certa forma, isso é o que se espera que ocorra no Brasil em algum determinado momento. Entendi. Porque a educação privada... Quer dizer, já cumprimos uma etapa, agora vamos... A educação privada é o maior imposto que a gente paga. Quer dizer, você paga R$1.000, R$1.500 de imposto de educação privada. Imagina se você não precisasse pagar a mensalidade da escola do seu filho. É porque o desenvolvimento econômico do Chile dos últimos anos, ele não se reflete no desenvolvimento da educação pública. No Brasil, a gente tem uma escola pública deficitária, mas ela ainda é bem melhor do que aquela do Chile. E essa festa com relação ao crescimento do Brasil, esse crescimento, que é exatamente isso que você está dizendo. Daqui a pouco vai ter que ser repassado isso em serviços públicos para a população. E o crescimento também não é a melhor coisa do mundo, né? A gente comentava antes, o doutor Fábio comentava antes o problema do Banco Central, quer dizer, o que o Banco Central está tentando fazer é conter o crescimento, porque crescimento vem associado à inflação. Então, como manter essa equação é bastante difícil. Olha, o Parlamento da Grécia aprovou hoje a segunda parte do pacote de cortes de gastos. A decisão deve abrir caminho para o país receber ajuda externa e evitar um calote no sistema financeiro. A lei aprovada hoje define onde será aplicado o plano de redução de despesas da ordem de 40 bilhões de dólares, aprovado ontem no parlamento. A nova lei permite que a Grécia receba a nova ajuda financeira do Fundo Monetário Internacional e da União Europeia. Nas ruas de Atenas, as imagens desta quinta-feira mostram o resultado dos confrontos travados entre a polícia e manifestantes contrários às medidas de austeridade, que incluem demissões e cortes de gastos do governo. Quer dizer, a população está na rua dizendo uma coisa e o parlamento escolheu outro caminho. Há quem diga que eles não saem dessa. O governo, na verdade, fosse ele qual fosse, mas esse governo que está lá, ele ficou numa situação muito difícil, porque a cartilha econômica para ele sair dessa situação e não declarar a moratória internacional, que teria efeitos não só na Grécia, mas na Europa como um todo, chegaria até nos Estados Unidos, é muito difícil. Então, a receita não foi muito diferente. A receita do governo grego é corte dos benefícios. Então, corte dos benefícios na saúde e na educação. Ninguém gosta. Aumento dos impostos e aumento dos impostos de forma bastante impressionante. Esse ano ainda ele tem que arrecadar mais de 3 bilhões de euros, além do já previsto. E o que é bastante, no que diz respeito à rubrica impostos, desagradou muito aos gregos, é a tal da taxa de contribuição. Essa taxa de contribuição que incide sobre os salários
dos gregos, aqueles que estão acima de 8 mil euros, e a partir de 8 mil euros, tem que dar uma taxa de solidariedade para o governo que vai de 1 a 5% do seu salário. Isso não agradou. Quer dizer, você já paga impostos, aí você tem que dar mais Os impostos vão aumentar e, além deles aumentarem, ainda há uma taxa que vai incidir sobre o salário. E, se não bastasse, a privatização. Olha, eu só quero dar uma nota aqui da Itália, que o governo da Itália anunciou hoje um plano de corte de gastos de 68 milhões de dólares para os próximos 4 anos. É uma tentativa de evitar que a Itália siga o caminho de países como a Grécia, Portugal, que precisaram recorrer à ajuda externa para cumprir seus compromissos. Eu só queria fazer uma observação que a Grécia, não obstante esse programa bastante austero, bastante duro, mas que não foge da cartilha econômica que qualquer outro país levaria à frente, ela também faz isso em nome da comunidade europeia e da comunidade internacional, porque muito dinheiro que entrou na Grécia veio não só dos governos da Europa e de governos estrangeiros, mas também de bancos privados. Então, se a Grécia não devolve para os bancos, os governos vão ter que socorrer os seus bancos. Então, na verdade, é um plano que não tem só efeitos na Grécia, não. Mas sobre a Itália, que também entra agora com um projeto de um plano de corte de gastos. Mas é um antídoto bem menor do que os gregos precisavam. Mas é como se ela tivesse sinal plantando amarelo, né? Claro. Pois não. Tem a gente já está sempre estourado. A gente chega nesse jornal com o tempo estourado. Te cortei, safado. Agora eu não falo mais nada. Só queria dizer o seguinte, na verdade, 1/3 da economia grega vai ser direcionada a partir de agora para o simples pagamento da dívida. Ou seja, de cada 3 euros, 1 euro vai para o pagamento da dívida. Eu lembraria que alguns países na América Latina conseguiram resolver um problema tão grave quanto o problema grego de outra forma. Como a Argentina. Equador. O caso do Equador é um caso muito interessante, porque o caso do Equador eles fizeram uma auditoria na dívida, eles chegaram à conclusão que boa parte daquela dívida era aquilo que eles chamam de uma dívida que não deveria ser paga, porque foi contratada em situações absolutamente escusas, né? Então, eles pagaram uma parte e conseguiram sair. Vai ser muito difícil a Grécia conseguir resolver esses problemas pelas vias tradicionais e pelas vias normais, né? Olha, a gente sempre ouviu dizer que no Brasil o carro custa muito mais caro do que em outros países. Isso não é novidade, a gente sabe disso mesmo. Todo mundo sempre culpou a carga tributária e tudo mais. Mas agora uma pesquisa feita por um jornalista mostrou que os impostos podem ser altos, mas não são os únicos responsáveis pelo preço maior dos veículos aqui no Brasil. As diferenças no preço dos carros vendidos no Brasil e no exterior são impressionantes. O Corolla, por exemplo, é vendido por R$60 mil no Brasil. Na Argentina, sai pelo equivalente a R$35 mil e nos Estados Unidos, por R$24 mil. O New Fiesta, vendido no Brasil por R$50 mil, é comprado na Argentina por R$32 mil e no México por R$28 mil. E não para por aí. O Honda City, fabricado no Brasil, é vendido aqui por R$56 mil, mas quando chega no México, custa R$25 mil. O jornalista que levantou os números diz que é difícil encontrar justificativas para as diferenças. Os fabricantes criticam muito a questão da infraestrutura no Brasil, criticam a mão de obra, eles justificam também sobre as dificuldades de transporte no Brasil. Em nota, a Associação dos Fabricantes, a Anfávia, diz que não comenta o assunto. Historicamente, as montadoras sempre culparam o custo Brasil pela diferença de preço, mas um outro dado precisa entrar nessa conta. O gigantesco mercado consumidor. Em 2010, ficamos em 4º lugar no mundo com 3,5 milhões de unidades vendidas. A demanda é maior do que a oferta. É gente disposta a pagar o preço. O jornalista até ouviu isso de uma de suas fontes. Não é que exatamente o carro é muito caro aqui, mas é muito mais fácil vender carro no Brasil do que em outros países. A reportagem também cita uma pesquisa do Banco Morgan, que aponta que o lucro embutido no preço brasileiro é até 3 vezes maior do que nos principais mercados mundiais. O chamado custo Brasil, que inclui impostos que passam de 30% e os gastos com infraestrutura e mão de obra, seria apenas uma parte do problema. Para este especialista em mercado automotivo, a carga tributária e o câmbio são importantes, mas quem deixa as montadoras à vontade para fixar o preço é o próprio consumidor. O preço de um produto no mercado competitivo, como é o caso do setor automotivo, é definido pelo cliente. Ou seja,
o preço do produto vai ser definido por quanto o cliente está disposto a pagar por aquele determinado produto. Existe outra justificativa, na sua opinião? Eu fico impressionado pelo cinismo dessas pessoas, né? Quer dizer, você chega à conclusão que o sujeito ganha uma margem de lucro 3 vezes maior do que qualquer outro país, certo? Aí ele chega e fala, não, mas veja bem, é porque o mercado competitivo, o mercado automobilístico não é um mercado competitivo, é um mercado completamente oligopolizado, um mercado que define seus preços de cima para baixo. Quer dizer, em situação de oligopólio, quer dizer, o consumidor não tem nenhuma condição de margem de manobra. Então, na verdade, eu acho que eles falam, por exemplo, em custo da infraestrutura. Você acha que o custo da infraestrutura no Brasil é maior que o custo da infraestrutura na Argentina? Acho que a infraestrutura argentina é muito melhor que a infraestrutura brasileira. Quer dizer, eu acho que seria o caso de taxar a margem de lucro, simplesmente para que a gente possa ter preços, pelo menos, mais honestos. Quer dizer, não é só a carga tributária? Não, com certeza não é só a carga tributária. O único vilão dessa história. Olha, a seguir tem pronto atendimento. Vamos falar das dívidas que crescem entre as famílias paulistanas. E mais, USP desce a serra para formar engenheiros em Santos por causa do pré-sal.